Mais um capítulo na polêmica revisão do plano diretor de Florianópolis. A Justiça suspendeu a segunda votação que estava prevista para acontecer hoje na Câmara de Vereadores. Paulo Miller está chegando com a gente. Inclusive, Paulo, tem multa em caso de descumprimento dessa decisão que acaba de sair, né? Bom dia para você, bem-vindo. Bom dia, Marta. Obrigado, viu? Bom dia para o Lucas, para quem está cedinho com a gente. Decisão que saiu, na verdade, viu, Marta, ontem no finalzinho da tarde e que daí então suspende essa votação que é a segunda votação do plano diretor, dessa revisão do plano diretor, que estava marcada para hoje à tarde, aqui na Câmara de Vereadores em Florianópolis. A Justiça determinou nessa decisão em caráter liminar, já que essa decisão ela saiu durante o plantão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Então, nessa decisão, a Justiça determina uma multa de R$100 mil à Câmara de Vereadores em caso de descumprimento dessa liminar, dessa decisão. Como eu falei que saiu ontem, então, em caráter liminar. Nessa decisão, que como eu falei, né, é uma decisão em caráter liminar, então tudo pode mudar a qualquer momento, como já mudou das outras vezes, né, em que alguma ação judicial acabou sendo, entraram com alguma ação na Justiça, então isso muda com muita frequência, né, nessa história do plano diretor, mas essa ação ela foi movida pela UFECO, UFECO, que é a Associação Florianopolitana das Entidades Comunitárias. Nessa ação, a UFECO, ela diz, né, afirma à Justiça que o Conselho da cidade, em síntese, né, a Prefeitura e o município não teriam respeitado o que está no regimento interno do Conselho, dando ao Conselho o caráter deliberativo sobre as alterações do plano diretor e não o caráter consultivo, o que seria aí, então, a função do Conselho da cidade. Então, de acordo com a UFECO, então, houve essa alteração de finalidade, de atribuição do Conselho da cidade. E aí, a Justiça aceitou esse argumento da UFECO e acabou concedendo essa liminar. O Ministério Público de Santa Catarina foi consultado pela Justiça com relação a essa ação proposta pela associação e não se manifestou. Por isso que houve então ontem, no finalzinho da tarde, perto ali das 6 horas da tarde, saiu essa decisão no plantão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. A gente está tentando contato com a Câmara de Vereadores aqui de Florianópolis e também com a Prefeitura de Florianópolis para saber se se o município ou a Câmara vão recorrer dessa decisão ou qual vai ser os próximos passos nessa segunda-feira, né? Já que nessa segunda-feira estava marcada essa segunda votação, a última votação do plano diretor de Florianópolis. Lembrando também, para quem não sabe, né, o plano diretor, ele é como se fosse, mais ou menos, viu, gente, a gente simplificando, como se fosse um manual de instrução de algum equipamento que a gente compra. Então, esse plano ele é uma cartilha do município em que ele vai traçar as diretrizes do município, ou seja, se num lugar pode construir, no outro não pode construir, que tipo de edificação pode ser construída, onde se preserva o meio ambiente, onde há alguma exceção nesse sentido. Então, é como se fosse um manual de instrução de uma cidade, então, que precisa daí ser respeitado, ele precisa também sempre passar por uma revisão. Em síntese, o plano diretor é isso, né? Então, houve muitos questionamentos durante a tramitação desse plano diretor, teve as audiências públicas, houve a suspensão, então já faz alguns anos que esse plano diretor está se tentando revisar aqui em Florianópolis e sempre esbarra em algum entrave judicial, em alguma ação e também em questionamentos da própria comunidade, né, das comunidades aqui, as comunidades aqui em Florianópolis, os bairros é que vão ser afetados. Há muitos questionamentos com relação ao ordenamento urbano, a questão do respeito ao meio ambiente, uma preocupação muito intensa com relação à construção civil. Então, vários eixos desse plano diretor estão sendo questionados pelas comunidades e também nessas ações. Então, agora a gente vai, claro, continuar acompanhando essa situação, mas neste momento a votação está suspensa pela Justiça. Marta e Lucas. Obrigada, Paulo, que fala direto da Câmara.